Bom, vamos direto ao ponto. Olá e boas-vindas ao nosso guia explicativo de hoje. A gente tem uma jornada fascinante pela frente. Nós vamos desmistificar uma coisa que a gente usa todo santo dia a cada minuto, mas que, convenhamos, quase nunca paramos para pensar em como realmente funciona por trás das telas. A ideia aqui é ser bem didático e explorar juntos toda essa estrutura invisível das tecnologias da internet que basicamente sustenta a nossa sociedade moderna. Então, fica aqui a grande pergunta para a gente começar a pensar. Como é que o mundo digital realmente se conecta? Olha, é muito fácil a gente simplesmente tocar numa tela e ver um vídeo aparecer ali instantaneamente. Mas a verdade, nua e crua, é que a internet funciona como se fosse uma rede gigantesca e super complexa de estradas digitais. É um sistema totalmente invisível de rodovias que cruzam continentes inteiros, levando e trazendo informação literalmente na velocidade da luz. Legal, então vamos mergulhar fundo nisso. Quando a gente analisa os dados e a estrutura desse ambiente digital que é incrivelmente complexo, dá para ver que essas estradas digitais não conectam só os nossos celulares e computadores pessoais. Não mesmo. Hoje em dia elas interligam tudo. Eletrodomésticos, carros inteligentes, caixas eletrônicos e, acredite se quiser, até cidades inteiras em tempo real. É um ecossistema gigantesco e, claro, perfeitamente orquestrado. E para a gente não se perder nessa cidade digital, este é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a origem e a estrutura da internet. 2. As regras e protocolos de comunicação. 3. Os serviços do dia a dia. 4. O poder da nuvem. E, por fim, segurança, privacidade e navegação. Vamos lá? Ponto número 1. Origem e estrutura da internet. Bom, a internet não surgiu assim num passe de mágica, da noite para o dia. A coisa toda começou lá em 1969 com a ARPANET, que era um projeto militar dos Estados Unidos para interligar universidades e centros de pesquisa. E a partir daí, a evolução simplesmente não parou. Em 1994, a gente teve a criação do protocolo de segurança SSL pela Netscape. Aí, em 1997, uma empresa australiana chamada CSIRO revolucionou o mundo com a invenção do Wi-Fi. Já nos anos 2000, a gente viu aquela explosão de compartilhamento com o BitTorrent em 2001, até chegarmos, claro, na nossa era do streaming, com o lançamento do Spotify lá na Suécia em 2008. Mas olha, a internet não é feita só de ideias flutuando por aí. Ela é uma coisa extremamente física. A arquitetura envolve os nossos próprios dispositivos de acesso, os modems e os roteadores que distribuem o sinal na nossa casa, os servidores superpotentes que ficam ligados 24 horas por dia armazenando sites e, claro, os provedores de acesso. E aqui vai um fato que eu acho surpreendente. Mais de 99% dos dados internacionais não viajam pelo ar. Na verdade, eles passam por milhares de quilômetros de cabos submarinos, cruzando o fundo dos oceanos na velocidade da luz. Incrível, né? Ponto 2. Regras e protocolos de comunicação. É aqui que a gente entende como os dados navegam. O grande maestro dessa comunicação toda é um negócio chamado modelo TCP/IP. Basicamente a receita usada em todas as conexões do planeta. A gente pode comparar esse processo com um serviço postal, mas um serviço postal super organizado, sabe? Primeiro, na camada de aplicação, é como se a gente escrevesse a carta, que é o serviço que a gente está usando, tipo o navegador. Depois, a camada de transporte funciona como um controle de qualidade rigoroso, garantindo que a carta chegue inteirinha. Aí entra a camada de internet, que atua como um GPS, definindo qual é a melhor rota. E por fim, a camada de acesso à rede é o caminhão dos correios mesmo, que pega esses dados e os coloca fisicamente lá nos cabos ou no sinal do Wi-Fi. Olha, o que é realmente interessante aqui neste ponto é um conceito vital chamado endereço IP. Porque para o GPS do modelo TCP/IP funcionar direitinho, cada equipamento conectado precisa ter uma identidade. O IP, ou Internet Protocol, é exatamente esse identificador numérico, que é único e absolutamente essencial. Para ficar mais claro, pensa no endereço IP como se fosse o CPF do seu aparelho, ou o número da casa lá no ambiente digital. É simples, assim como uma correspondência física precisa de um endereço exato, com o nome da rua e o número para ser entregue na casa certa pelo carteiro. Cada computador, celular ou servidor precisa de um IP. Se não tiver isso, os pacotes de dados simplesmente ficariam perdidos por aí, sem saber para onde ir. Só que tem um detalhe. Nós, seres humanos, somos péssimos para decorar sequências enormes de números, concorda? E é exatamente aí que entra um sistema brilhante chamado DNS, que é o Sistema de Nomes de Domínio. A função exclusiva do DNS é traduzir aqueles nomes fáceis e legíveis que a gente digita em endereços IP numéricos que só as máquinas entendem. O DNS é basicamente a grande lista telefônica da internet. Funciona assim. Quando a gente digita um nome simples no navegador, tipo google.com, os computadores não fazem a menor ideia do que isso significa.
O que eles fazem? Eles consultam um servidor DNS mais próximo, que dá uma busca super rápida nessa lista telefônica gigante e responde: ah, legal, o google.com equivale ao IP 172.217.18.196. Sem essa tradução, que acontece em milissegundos, a nossa navegação pela web seria praticamente impossível. Ponto número 3. Serviços do dia a dia. É a movimentação na nossa cidade digital. Tudo começa, claro, com a navegação na web. O seu navegador se comunica com os servidores usando o protocolo HTTP, que é aquele modelo clássico de pedido e resposta. Mas a grande evolução aqui é o HTTPS. Essa letrinha S no final faz toda a diferença do mundo, porque significa secure, ou seguro. O HTTPS age como um tradutor criptografado. Ele embaralha as informações de um jeito que garante que só quem envia e quem recebe consiga entender a mensagem, bloqueando qualquer tipo de interceptação no meio do caminho. E além da navegação, a gente usa uma infinidade de serviços todo santo dia. Tem o e-mail, que praticamente aposentou as cartas físicas, a transferência de arquivos e, obviamente, o gigantesco mercado de streaming, que mudou completamente o jeito que a gente consome áudio e vídeo, sem precisar baixar os arquivos inteiros para o computador. A gente tem também as redes sociais, as chamadas de voz e vídeo, que a gente chama de VoIP, e tecnologias muito interessantes como o P2P. O P2P, ou Peer-to-Peer, deixa os computadores se conectarem diretamente uns aos outros para compartilhar arquivos, sem precisarem de um servidor central. Exatamente essa tecnologia que faz o BitTorrent funcionar, por exemplo. Ponto 4. O poder da nuvem. Vamos olhar para o céu dessa nossa cidade digital. Bom, a nuvem pode ser imaginada como um armário digital gigantesco que está sempre aberto e acessível de qualquer lugar do planeta, desde que a gente tenha uma conexão com a internet. E tem uma curiosidade legal aqui. O termo nuvem surgiu porque nos diagramas de rede mais antigos, o pessoal literalmente desenhava o formato de uma nuvenzinha para representar a internet. A ideia era mostrar que a localização física e exata dos servidores simplesmente não importava para quem estava ali usando o serviço. Isso ilustra brilhantemente como as categorias de serviços da nuvem são divididas. A gente tem o IaaS, que fornece a infraestrutura bruta, tipo os superservidores da Amazon Web Services, tem o PaaS, que entrega plataformas prontinhas para o pessoal desenvolver aplicativos, e o SaaS, que é o software final, aquele que a gente acessa direto pelo navegador, sem precisar instalar absolutamente nada, tipo o Google Docs. Agora, é muito louco pensar que essas nuvens invisíveis são, na verdade, fazendas gigantescas de servidores físicos espalhadas pelo mundo. E elas geram tanto calor que precisam de sistemas de refrigeração industrial pesadíssimos para simplesmente não derreterem. E, finalmente, ponto número 5, segurança, privacidade e navegação. No mundo corporativo, a segurança começa separando os ambientes. E é para isso que serve a intranet, que é uma rede totalmente privada usada só internamente pelos funcionários de uma empresa. Agora, quando essa empresa precisa liberar uma parte desse acesso para fornecedores ou parceiros de um jeito bem controlado, ela cria uma extranet. E olha que fascinante. As grandes empresas de tecnologia têm intranets tão imensas e tão complexas que elas acabam funcionando quase como internets particulares em miniatura. Mas aí vem a pergunta. E quando a gente está fora dessas redes super protegidas? Tipo, usando o Wi-Fi de um aeroporto ou de um café. É exatamente aí que entra a VPN, a rede privada virtual. Ela cria uma espécie de túnel seguro e criptografado entre o seu equipamento e um servidor remoto lá na internet. O conceito da VPN surgiu na década de 90 e a ideia inicial era justamente proteger a comunicação e os arquivos das empresas quando os funcionários precisavam trabalhar de forma remota. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: navegar na internet aberta sem nenhum tipo de proteção é exatamente como mandar um cartão postal pelo correio. Qualquer pessoa, desde o roteador público até o seu provedor, pode ler o que está escrito ali no verso. Agora, quando a gente usa uma VPN ou acessa sites com aquele HTTPS, a nossa comunicação vira uma carta totalmente confidencial, colocada dentro de um envelope completamente lacrado e blindado. E só o destinatário final tem a chave para abrir e ler. Sabe, compreender toda essa tecnologia que roda por trás da internet dá pra gente uma perspectiva totalmente nova sobre o mundo. Saber que os endereços IP funcionam como a nossa localização, que os servidores DNS traduzem a nossa linguagem e que esses data centers imensos processam praticamente as nossas vidas diariamente é simplesmente fascinante. E pensando bem, com mais de 99% dos dados de toda a humanidade viajando no silêncio do fundo dos oceanos, em frações de segundo, o que será que o futuro reserva para essa nossa cidade digital infinita? Fica aí essa reflexão, que é um convite para a gente continuar sempre aprendendo e, claro, mantendo a curiosidade acesa. Muito obrigado por acompanharem o Guia Explicativo de hoje e até a próxima!